Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Copavel, aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é 26 de março de 2026, quinta-feira, onde as atenções estão voltadas, é claro, para a guerra lá do Irã, para a volatilidade que ela está causando e também para a irritação do Trump. Trump ofereceu um acordo de paz para o Irã desdenhou. Agora a situação complicou, veja a manchete aí da Bloomberg, onde essa última informação dando conta que o Trump disse que não sabe agora se os Estados Unidos estão dispostos, entre aspas, a fechar um acordo com o Irã. Depois tem uma outra, dizendo que ele está prontinho para invadir uma ilha que forma lá os maiores reservatórios de petróleo do Irã e ameaça com escalada de conflitos. E vou dizer uma coisa para vocês, acompanhando as notícias, a gente percebe que o Irã está sozinho. Até a China está pressionando o Irã a se render, porque não tem acordo de paz, é uma pressão da China. A Rússia não se manifesta, mas todos os países vizinhos do Oriente Médio estão contra o Irã. Então, assim, dava-se ontem de barato que a guerra estava se encerrando, a gente olha os preços do petróleo, de repente as coisas viraram hoje e os preços do petróleo estão em alta com o acirramento e essa tensão e irritação do Trump. Veja aí os preços do petróleo agora há pouco na tela, Davi. O WTI 94,57, quase 5% de alta. Também o Brent, o mais pesado, a quase 5%, a 101,81. Portanto, o Brent acima de $100. E isso causa repercussão no mundo todo, principalmente para nós aqui, como todos sabem, gasolina, diesel aumentando, daqui a pouco o Vlamir Brandaliz vai falar de diesel, mas essencialmente na inflação. Olha a inflação aí, a tela da inflação, Davi. A inflação no Brasil supera as previsões. Alô? Estamos sem som, Davi, é isso? Está tudo bem? Alô? Sim, está tudo bem. É que entrou o Vlamir aí no circuito, mas tudo bem. Olha, a inflação no Brasil supera todas as previsões, enquanto a guerra com o Irã lança dúvidas sobre o futuro do mundo e do país. É só ir para o supermercado que você vê as consequências que nós estamos vendo nos custos da vida, da carestia. E agora, a soja subindo hoje, o trigo subindo, o açúcar subindo. Veja aí o preço da soja em tempo real, Davi. Cadê a soja, Davi? O Davi está com um probleminha lá, o comandante, pelo amor de Deus, hein? Não foge, não. $11,76,5 é o preço da soja em tempo real para maio, a 4,75 de alta é a cotação da soja. E eu vou direto para o Sérgio Braga para saber como é que está o dólar e as demais cotações. Sérgio Braga, boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. O dólar segue bem próximo da estabilidade, oscilando um pouquinho para queda, hora para alta, mas bem próximo do fechamento de ontem. Agora, a mesma cotação no encerramento de ontem, R$ 5,22 mais 75. Estabilidade por enquanto para o dólar, mas segue com forte volatilidade a moeda norte-americana. O índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, Bolsa de São Paulo, Bolsa Brasileira, 184.255 pontos, cai 0,63%. Quanto ao mercado de Chicago e o mercado de Nova York, aí estão as negociações nesse momento com o mercado de Chicago. Soja a $11,77 mais 25, alta de 0,45%. Milho, $4,65 mais 60, queda de 0,30%. Trigo,
$6 mais 2,60, sobe 0,77%. Em Londres, o café com queda de 0,22% a $3.620 por tonelada, enquanto que o Arábica recua hoje 2,25 a $3 mais 9,03 por libra peso. Açúcar, 15,89, sobe 2,19. Algodão 69,21, alta de 1,51. Petróleo 94,57, sobe o WTI. Não, eu estou em Nova York 4,60, agora 4,70%. Lembrando mais uma vez que o Brent segue a $101,97. O ouro hoje recua 2,62%, subiu ontem, hoje cai $4.465 por libra peso, aliás, por onça Troy, o equivalente a 32 gramas. João Batista Olive. Vou voltar para você, Serginho, porque o Vlamir está com um probleminha no áudio, aí o Davi está lutando lá para botar o Vlamir aqui no ar. Então já passe diretamente os preços da soja, como é que estão, enquanto que o Vlamir está entrando. Vai aí. Vamos aproveitar. Vamos lá, portanto, as informações da soja. O maio a $11,76, alta de 4,25. Julho, $11,91 mais 50, 13,75 de alta. Agosto, $11,83 mais 75, 13,5 de alta. Setembro, 11,55 mais 50, 3,25 de alta. Na B3, soja base Porto de Paranaguá. A soja sobe, a exemplo da Bolsa de Chicago, referência mesma ali, maio, $25,94, alta de 0,39, e soja para julho na B3, $26,22, alta de 0,27%. Soja tem alta neste momento no mercado de Chicago e também lá na B3. João Batista Olive. O Vlamir está nos ouvindo, mas a gente não está ouvindo o Vlamir, então é questão de um arrumo técnico que o Davi vai resolver. Então, deixa eu chamar antes o Vitor Caso, do Sistema Venda na Hora Certa. Ele esteve ontem lá no Show Safra, em Lucas do Rio Verde, falando, olhando o movimento está muito forte, mas ele faz uma lembrança. Preste atenção na comercialização, que esse ano está muito complicado. Então, vamos ouvir o Vitor Caso, depois vem o Vlamir. Vitor Caso, direto de Lucas do Rio Verde, do Show Safra, lá na BR-163. É com você. Fala, amigos do Tempo e Dinheiro, aqui é Vitor Caso, direto de Lucas do Rio Verde, na feira Show Safra, aqui no Mato Grosso. Passando aqui, conhecendo um pouco os stands, vendo o pessoal aqui também. E tem muita coisa aqui nessa feira, tem máquina demais, tem insumo demais, tem comprador, vendedor tem mais que percevejo, mas o principal ponto, eu acho que falta muito ainda, é ferramenta de mercado, é estratégia de comercialização e é como que você, produtor rural, ganha dinheiro no final do dia com as suas decisões comerciais e, claro, né, além de produzir mais e ter cada vez mais tecnologia e conforto aí na sua produção. E para isso, eu quero convidar você para participar da nossa imersão ao vivo, online, em qualquer lugar do Brasil, nos dias 11 e 12 de abril, antes do 30/4, para você ver ferramentas e estratégias de comercialização, momentos de venda e unir esse mercado extremamente complexo com a realidade aí dentro da sua fazenda. Se você quer saber mais e quer ter acesso a esse conteúdo, essa estratégia em 2 dias de atividades práticas, uma imersão prática, entra no grupo do WhatsApp aí, o João Batista vai dar a direção para nós aí e participe dessa imersão. Espero vocês lá nos dias 11 e 12 de abril para ter ferramenta, estratégia e fundamento. Além de tudo isso que o agro já construiu, a gente precisa aprender agora como ganhar dinheiro com isso tudo que a gente já tem na mão. Essa é a expressão mais correta, né? Nossa, 20, 30, 40 anos de progresso para os outros, né? Está na hora do produtor ganhar para ele. Então, assim, então, dia 11 e 12 vai ser essa imersão, né? Chamado O Legado da Comercialização, voltado para a família. Olha que bela ideia do Vitor, do Gabriel Olive, do João Pedro Olive. Uau, reúne a família, põe a mulher, põe os filhos, tá? Vamos aprender juntos, vamos debater juntos. E agora, imediatamente, você já pode entrar num grupo exclusivo dessa live, O Legado da Comercialização. Para você entrar, está na descrição do vídeo, está aqui no vídeo no YouTube ou no próprio chat. Só apertar, você entra lá no clube. Podemos chamar o Vlamir ou ainda não? Mais um segundinho, mais um Está ouvindo, Está ouvindo, pronto, está me ouvindo. Então vamos embora. Então vamos direto a Curitiba. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize.
Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. A gente solta o avião, né? Tá lá no ar, de repente precisa dar umas arrumadinhas, mas está arrumado. Curitiba chamando o Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Serginho, Davi. Serginho, Curitiba com tempo aberto, algumas nuvens no céu aí altas, sem chuvas, temperatura aí nos 27 graus, calor por aqui e nada de chuva aí. Por enquanto tá tudo meio seco. Bom, o fato é que vamos direto na soja, os preços estão em alta, resultado dessa insatisfação. O Trump está irritado, Vlamir Brandalize. Agora, está dizendo que agora ele não quer mais acordo, agora é guerra, é tudo ou nada. Vixe. Então, como é que você vê isso? Reflexos dos preços do petróleo, reflexos na soja. A soja está subindo exatamente por causa disso, ou não? Olha, João Batista, exatamente. A soja está subindo porque o óleo de soja está pegando carona no petróleo, né? O óleo de soja hoje com 1,5% de alta, ele está puxando a soja. Então é um fator importante, né? E o mercado agora está olhando a guerra como um fator aí que vai avançar um pouco mais, né, João? Porque a cada dia que passa aparecem as notícias de que um líder iraniano é eliminado, que nem agora saiu de cena aí ó, o que era o comandante ali da região do Estreito de Hormuz, e automaticamente agora tem um grande risco aí, porque existe a possibilidade dos israelenses e os americanos eliminarem os pontos de energia, né, as centrais elétricas do Irã. Isso pode deixar os iranianos ainda mais nervosos. A grande questão é que o Irã, aos poucos, vai sendo eliminado no sentido de que vai perdendo infraestrutura. É aquela história que está acontecendo lá na Ucrânia, onde que o país fica arrasado, né? E o Irã, aparentemente, ele está alongando tudo isso aí, mas não tem futuro, né? Então, mas o petróleo vê isso aí como um fator positivo, né, João? Tudo que afeta agora os novos bombardeios, tudo indica que o Irã vai ter menor potencial de exportação de petróleo. Até isso deve ser atingido. E isso para nós também não é bom, né? Porque a gente vai acabar pagando mais caro diesel, gasolina, fertilizantes. Tudo bem. E as cotações em si da soja não vão disparar só por causa disso, né, João? As cotações da soja, se olhar ali, elas continuam com limitação, não conseguem voltar aos $12, né? Então, isso que importa. Ela não está indo para 12, mas você está dizendo, ó, presta atenção, porque está previsto já, tem data marcada a visita do Trump lá para o Xi Jinping em Pequim, e aí sim, claro que, entre outras coisas, eles vão, né, confirmar aquela compra chinesa de soja americana. Aí, na sua previsão, esse é o momento que a soja poderá descer em Chicago. Então, não vai a 12, pode descer para 11, é isso? Não, a questão é a seguinte, João, não é que a questão vai descer em Chicago. Se tiver acordo, ela vai se manter ou vai subir em Chicago. O que provavelmente vai acontecer é os prêmios caírem no Brasil, porque daí o foco da China vai deixar de ser um foco de compra pesada no mercado brasileiro, como ela está fazendo, né? Nós vamos fechar o mês de março agora, no começo da semana que vem, de exportações, e a China vai ser a líder nas compras da soja brasileira. E nesse período aí, provavelmente, ela vai estar com mais de 70% da soja que sai do Brasil com destino à China. Então, continuam comprando. Mas o que a gente vê é que o relatório das exportações americanas, que saiu hoje pela manhã, já está começando a aparecer a China um pouco mais forte. Então, isso é sinal de que o produtor tem que ficar atento, porque nós temos uma grande safra, tem muita soja para colher ainda no Brasil, e a maior parte da safra está ainda livre para ser negociada. E depois, lá no segundo semestre, que tradicionalmente o mercado sobe, talvez não tenha espaço para subir se o foco do chinês seja comprar soja americana, principalmente se tiver esse fechamento, né, João, de 25 milhões de toneladas de acordo na nova safra. É um volume bem grande, né? E a China, que no ano passado comprou aí umas 90 milhões de toneladas de soja brasileira, pode voltar e comprar 80. Então, isso talvez não seja interessante para o mercado brasileiro
no segundo semestre. Por isso que é importante o produtor acompanhar, né? Hoje o mercado está forte aí, no mercado interno, segue com o negócio, o pessoal está aproveitando. Soja está no melhor momento do ano em A reais, quanto? novamente nos portos. Hoje tem Quanto? 142 no agosto nos portos aí com negócios. Hum. E talvez no lote, dependendo do volume do lote, até consiga um pouco mais. Então, mesmo com a alta de Chicago na soja é bem pequena, 2, 3 pontos para cima, para baixo. Hoje ela flutua dos dois lados. Mas o mercado segue comprador aqui dentro. Então, isso é o sinal de que o pessoal ainda tem uma garantia que vai continuar embarcando para a China nos próximos meses, mas não tem uma garantia que vai até o fim do ano acelerado, porque esse acordo entre Estados Unidos e China vai vir, e mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Então, duas perguntas. Então, o nome do jogo passa a ser o acompanhamento dos prêmios. Como é que estão os prêmios hoje? Olha, os prêmios hoje continuam positivos, como estavam nos dias anteriores, as posições a partir de maio, junho, julho, é tudo positivo, e isso traz um apelo de compra, né? Por isso que hoje o agosto está nos R$ 142, que é o melhor momento do nível do ano aí, né? Em reais, e a melhor posição nos portos. Tá. E quando você fala o produtor tem que ficar atento, sim, atento ele está, mas ele faz o que exatamente? Olha, o ideal do produtor era ter vendido mais uma boa parte da safra, né, João? Porque agora no mês que vem tem abril, né? E abril é um mês de muitas dívidas. E é possível que em abril nós vamos ver aí umas 30 milhões de toneladas de soja de produtor sendo ofertada, sendo que a capacidade dos portos é de 15 milhões. Então, quando você coloca muita oferta num período curto, é um fator que pode limitar a cotação, né? Então, aquele período que poderia ser de baixa agora em março, que não está acontecendo, o período de baixa em março, ele pode se transformar agora em abril, principalmente porque abril já vai ser véspera da reunião lá com o Trump, né? E temos a semana que vem a reunião, aliás, um fator que vai ser importante para a formação de cotações de Chicago, a semana que vem, na terça-feira, tem o relatório de plantio americano. Passou o relatório de plantio americano, o mercado vai começar a focar no clima americano. Mas, por enquanto, é o que vem no relatório. Então, o produtor, por enquanto, continua navegando, esperando um milagre aí de uma disparada de soja lá para 12, 13 dólares. Eu vi até um comentário de um maluco aí falando, não venda que vai a 13, 14 dólares aí com a guerra. Pode ver que a guerra está acontecendo, a soja já chegou aí a 12,5, depois voltou, entregou forte na semana passada, agora está com dificuldade de andar perto de 12. Ela chegou a trabalhar hoje 11,90 no julho, mas não consegue ir novamente, porque do outro lado tem o comprador, né, João? E o comprador sabe que ele tem a oportunidade de comprar soja brasileira e, ao mesmo tempo, ele vai ter a obrigação de comprar soja americana. É essa a situação. Só para repassar e reforçar a pergunta do Isaías Jatsombenski. Ô, Isaías, puxa vida, desculpa, hein? Por que não dispara o preço da soja, Vlamir? Não dispara porque, de um lado, tem um comprador que sabe que tem soja, João. Tem uma safra boa no mercado brasileiro, no mercado mundial. A safra da Argentina está vindo dentro da normalidade. E tem uma expectativa que o plantio americano pode passar até de 1,5 milhão de hectares a mais do que o ano passado. Isso que o mercado está na defensiva, né, João? Por isso que não dispara. Não dispara porque, mesmo com essa puxada do petróleo e tendo uma demanda muito forte do óleo, mas o setor de ração já valorizou o farelo aí nas últimas semanas. E agora ele olha que não pode valorizar mais, porque já começa a estrangular a margem de operação do setor de ração a nível global. Os chineses também apontam que se subir mais a soja, começa a entrar numa margem negativa de operação do setor de ração. É aquela história, você tem um lado o vendedor, mas do outro lado tem o comprador que ele também sabe onde que ele pode avançar, né? Avançar com relação ao que ele vai produzir, principalmente porque a soja, a maior parte da soja, ela tem destino ao setor de ração, e o destino maior na China é a ração para suínos, né, João? Então, ele já avançou bem aí nessas últimas semanas e agora começou a patinar, né, João? Essa é a questão. Tá. Para sair desse dilema, dessa sinuca, né? Ligue para o Fernando lá da Gestão TI. Põe a tela do Gestão aí, o telefone, para você saber quanto custa uma operação de proteção. Eu quero proteger na B3, proteger em Chicago, 20% mais barato em Chicago. Hein? Sabe trabalhar com Chicago? O pessoal da Gestão TD sabe, te ensina. Né? Ligue para eles ao telefone 199-7110
8610. 19 9 7110 8610. Não deixa o cavalinho passar. Olha o Vlamir alertando, hein? Tome tento. Vlamir, passa a régua na soja e vamos falar de milho. Olha, João, o que a gente pode falar da soja é que a colheita já está acima de 72%, 73%, com exceção do Rio Grande do Sul, que está atrasado, né? No Rio Grande do Sul, provavelmente menos de 10% da safra colhida até agora, e está chovendo em boa parte das regiões que tem lavouras prontas ali. Antes perderam com tempo seco e quente, agora o risco é perder com chuva, né? Vamos ver aí que melhora a condição para o produtor gaúcho. A definição da safra brasileira é a safra gaúcha, né, João? Vamos ver o que vem da safra gaúcha que vai definir a safra. Se tiver perdas maiores no Rio Grande do Sul, vamos mais perto de 175 milhões de toneladas. Se tiver perdas menores, 178. Eu acho que vai ficar abaixo das 180 milhões de toneladas que o USDA apontou para a safra brasileira. Qualquer número que for mostrado aí agora no final, já estamos no último quarto, quarta parte para colher só do Brasil, o que o produtor tem que estar consciente que qualquer número que vier vai ser safra recorde, vai ser maior que o ano passado, mesmo com essas perdas que teve no Rio Grande do Sul. E é isso que pesa, né, João? É muita sorte para negociar para frente. E o custo subindo. O Joaquim Pinheiro dizendo que lá no Matopiba, 10 pilas, R$10, um litrinho de diesel. E na sua Curitiba? Aqui o pessoal, eu vi pela manhã aí, 7,89, João. E aqui tem a refinaria aqui, né? Aqui tem uma refinaria em Curitiba, né, João? Viu? Tudo isso, o pessoal fica com raiva de mim, mas eu tenho que falar, né? Tudo culpa do Bolsonaro, claro. Vamos lá. Eita, nós. Vamos falar do milho, Vlamir Brandalize. O Sérgio continua fora, então eu vou narrar aqui. Então, notícias do milho, comigo mesmo e com o Vlamir Brandalize. Oferecimento da Copavel. Preços do milho em Chicago no vermelho agora, hein? O trigo está em alta, mas o milho está no vermelho. Maio, 4,75,25, perde 2. Julho, 4,76,25. Setembro, 4,79,25. Dezembro, 4,93, Dom Vlamir. Mas antes, vamos ver o milho no Brasil, na B3, base Campinas. Maio, 71,85. Julho, 71,09. Setembro, 71,38. Os 3 vencimentos do vermelho. Já o janeiro do ano que vem, claro, janeiro, 27, R$77,39 a saca de milho na B3 base Campinas, Dom Vlamir. Olha, João, o mercado B3 aí tá mais técnico hoje, né? Também, dólar também tá meio estável, então ele olha mercado financeiro, dólar, mercado Chicago em queda, então ele está acomodado, mas o que a gente vê do milho interno pegando a B3 é que o mercado segue firme, comprador e pouco vendedor. Você pega aí o maio, por exemplo, o maio está 71,85 na B3, na base Campinas, o pessoal ali na região de Campinas, o pessoal de Granja de Ovos, estão nessa região toda aí, que é uma região importante da produção de ovos brasileira, eles estão apontando que não consegue milho aí para maio com R$75, 76, 77, porque não tem vendedor. Então o mercado doméstico segue com viés de alta. Colheita do milho da primeira safra está lento, porque agora o produtor vai colher primeiro a soja no sul, aí, né? Parte de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Está colhendo em Minas Gerais também, e a oferta está limitada e o produtor esperando que vai valorizar mais. Então, esse é o quadro do doméstico. No mercado internacional, o milho também já está dando sinais ali de Chicago, João, que a guerra trouxe apelo, né? O apelo é que o milho antes da guerra estava no maio, 4,40. De suporte. Agora ele já está com suporte em 4,60. Aí, hoje trabalhando 4,65 com queda de 2. E continuamos vendo lá o julho 27. Hoje está 5,07. Então está acima de $5 lá. Então é sinal positivo de longo prazo do milho. Mas a questão da guerra também tem que alertar que também não tem fôlego para continuar puxando constantemente, porque o mercado sabe que a guerra mais cedo ou mais tarde vai terminar. Essa guerra ali do Irã,
ela não vai ser uma guerra tão prolongada como aconteceu aí, que está acontecendo ali na Rússia e Ucrânia, porque a guerra no Irã aí, os interesses americanos são de terminar lá logo, né? Porque logo vai ter as eleições de metade de meio turno, né? Nos Estados Unidos, e o Trump quer dar como tudo encerrado antes disso e que o petróleo esteja acomodado, né? Senão acaba complicando as eleições do parlamento americano e o Trump pode perder a maioria lá. Então é estratégico também eles andarem rápido, né, João? Então é uma guerra cirúrgica, vai continuar e aparentemente a cada dia que passa está mais próximo do final, né? Vamos mostrar o milho do Moacir, mas antes, perguntinha para o Vlamir. Perguntinha, adoro fazer perguntinha. Por que o preço do diesel está subindo no Brasil se a Petrobras está batendo recordes e recordes na produção de petróleo, puxando petróleo? A questão é que nós não temos refinaria para o petróleo Ah, brasileiro, né, João? Então é isso que foi feito, né? Foi feito esqueci aquela disso. refinaria lá em Pernambuco, lá que está em obra ainda, 1 né? bilhão, 1 bilhão, Uns 20 anos que estão fazendo. 1 E a bilhão. grande questão é que a gente acaba tendo que importar uma fatia grande de petróleo, de diesel principalmente, porque a gente não tem capacidade de produzir o diesel suficiente para atender a demanda interna. A grande questão é que eu continuo vendo, o governo poderia estar com uma ferramenta boa aí de aumentar o biodiesel de B15 para B17 e diminuir 1 bilhão e 200 milhões de litros de diesel a menos de importação. Ele corta quase 10% do Por que volume ele não apoia? importado. Por que ele Eu não, não autoriza isso? é que não autoriza porque vai beneficiar o agro, isso que é o problema, né? Culpa é do Vlamir Brandalize. Brandalize, passa a régua no milho. Não, Olha, passa a João, régua do milho, não, peraí, calma. qual o vídeo? Olha o milho do seu compadre Moacir Guarnieri, lá em Boa Esperança do Norte, lá para cima de Sorriso, Mato Grosso. Ele sofreu ataque de praga, tal, veio a chuva. Olha como tá bonito o milho do cara. Mostra aí, Davi. Boa tarde, João Batista. Boa tarde aqui pro Tempo e Dinheiro. Aqui, ó, rodando o último milho nosso, esse aqui, ó. E esse é de uns dias antes. Hoje é dia 25 de março, às 3 horas da tarde. Estamos aqui, eu e os filhos, dando uma olhada aqui, ó. Rapaz, ele tá bonito, hein, João Batista? Então vamos ver se continua o tempo chovendo assim. Ontem aqui deu uma chuvinha dos 10 milímetros. E tamo aí, de volta agora, no batente. Ô, João Batista, aqui, ó. Esse é o primeiro milho. Esse sofreu um pouquinho de lagarta, ó, tem umas folhas furadas aqui da lagarta, quando ele era menor. Mas conseguimos controlar, ó. Tá bonito. Esse aqui é aquele que foi plantado dia 15 até o dia 16, 17 de janeiro aí, ó. Primeiro soja que nós escolheu. Tá bonito. Tem uns pezinhos de galinha no chão, mas não afeta nada, ó. Tá bonito, tá bonito. Choveu bem aqui, a terra tá encharcada. Valeu, meu amigo. De volta na ativa. Esse é bonito, hein? Ô, velho Moacir, você tem que fazer dinheiro com esse milho. Vende logo, põe a juro. Porque se for carregar, você vai tomar um na cabeça, hein? Não fica querendo carregar, cara. Vai querer enfrentar o mundo. Certo, Vlamir? Passa a régua no milho. Olha, João Batista, o mercado do milho segue com fôlego positivo para esse ano. E amanhã nós vamos ter notícia boa para o pessoal do arroz. O arroz, depois de muito tempo, começou a reagir, João, em plena colheita. Isso amanhã, diretamente de Antônio Linto. Vamos falar sobre arroz e feijão também. E eu vou te mostrar, com exclusividade, o Calpi Peixoto. Amanhã. O Calpi Peixoto é bom também. Amanhã. O Você vai. Calpi Peixoto, Não perca esse por é bom. esperar. Tá bom. Arroz e feijão amanhã, sexta-feira. Sextou. Calpi Peixoto. Até amanhã. Vamos em frente, Vlamir Brandalize. Até amanhã. Hoje estamos de uniforme de novo. Aí, ó, A gente dia. Combina. Tá, uma coisa. A firma está dando uniforme todo dia. Muito bom. Foi um prazer falar contigo. Amanhã tem mais. Olha, vou por um rápido intervalo. Aliás, eu vou chamar a atenção, né, do curso. 3 cursos, quem for assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Hein? Do Vlamir Brandalize, do Vitor Caso e do Adolfo Saxida, grande cara, meu Deus do céu. Tão importante, como é que eu
ter essas falhas de memória. Quer ganhar o curso do Adolfo Saxida? São 3 cursos, de graça. Assine o Clube do Tempo e Dinheiro por 1 ano. Veja a minha mensagem aí, o Sérgio, na volta, já vem com os preços dos hortifrutis. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Berinello, para você aprender a operar na bolsa com derivativos, fazendo travas de put, de call, fazendo opções. Como é que você entra nesse mundo? O curso do Maurício Berinello te ensina os primeiros passos. Está à sua disposição no Clube do Tempo e Dinheiro. E o segundo curso? Do Vitor Caso, venda e compre na hora certa. No mercado físico, os preços estão na hora da morte, o cavalinho está passando. Curso Venda da Hora Certa, do Vitor Caso. E o terceiro curso? Do professor Adolfo Saxida, o principal economista da equipe do presidente Jair Bolsonaro. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Aproveite, seja um produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Entrando no Clube do Tempo e Dinheiro, fazendo uma assinatura anual, você tem à sua disposição esses 3 cursos, do Maurício Berinello, do Vitor Caso e do Adolfo Saxida. Seja um produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado? Fazendo uma assinatura anual. De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199 9813 2915. 199 9813 2915. Basta você mandar um zap, uma mensagem para esse telefone. Quero participar. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. E com o apoio da LS Tractor, a apuração do CPEA, começamos pelo preço do leite, eu pago ao produtor, a média no estado do Rio de Janeiro, em janeiro, a R$ 2,06 mais 17 o litro. Em breve teremos o preço, captação do mês de fevereiro. Ovo branco na Grande Belo Horizonte recuou 12%, R$ 174,34 a caixa de 30 dúzias. Batata padrão Ágata, especial R$ 60,00 em água doce, o saco de 25 quilos. Cenoura, verão A lavada, no Triângulo Mineiro, Alto do Parnaíba, caixa de 29 quilos a R$ 65,00. Melão amarelo tipo 11 e 12, na Chapada do Apodi, Baixo Jaguaripe, a caixa de 13 quilos a R$ 44,00. Lembrando mais uma vez, a apuração é do CPEA, apoio da LS Tractor. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. O mercado futuro ontem sinalizou alta, até mesmo para o vencimento futuro abril e maio. Hoje devolve parte dos ganhos. Março, vencimento mais curto, está quase no retrovisor, R$ 355,70, sobe 0,28%. O abril, R$ 365,40, hoje recua 0,19%. Maio, 360,35, 0,08% de queda. E o junho, 353,70, 0,34% de alta. Abril, portanto, R$ 365,00 lá na B3. E o mercado físico, Isabela Zavati, direto do CPEA, comenta o mercado. Olá, Isabela. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Isabela Zavati, analista de mercado aqui do CPEA, e o mercado pecuário realmente vai mantendo aí o cenário de firmeza. Ontem, quarta-feira, nossa equipe acompanhou uma boa liquidez, então compradores que ainda não haviam voltado ao mercado na terça-feira retornaram ontem às compras, já ofertaram valores reajustados para os pecuaristas, então em regiões do... Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Isabela Zavati, analista de mercado aqui do CPEA, e o mercado pecuário realmente vai mantendo aí o cenário de firmeza.
Ontem, quarta-feira, nossa equipe acompanhou uma boa liquidez, então compradores que ainda não haviam voltado ao mercado na terça-feira retornaram ontem às compras, já ofertaram, né, valores reajustados para os pecuaristas. Então, em regiões do Mato Grosso do Sul, como Dourados e Três Lagoas, Cuiabá no Mato Grosso e no Tocantins, a nossa equipe acompanhou um aumento aí de 5 a 10 reais no valor pago pela arroba do boi. Então, um cenário positivo, né, para as negociações. Então, alguns pecuaristas acabaram cedendo, né, os que estavam aí esperando aumento nos preços e negociaram nesses patamares já reajustados. Aqui no estado de São Paulo, a liquidez também foi boa, negociações na casa dos 350 a 360 e a nossa equipe também acompanhou lotes pontuais a 365. Então, toda essa movimentação no mercado refletiu no indicador do boi gordo, que teve aí um aumento, né, na variação diária, no caso de 0,92%, fechando ontem a 354,65. Hoje pela manhã o mercado futuro já abriu na casa dos R$355, então realmente mostrando, né, essa firmeza do mercado. Bem, a oferta segue baixa nas regiões, muitos animais seguem sem estarem prontos para abate, então a oferta ainda bem restrita. Na reposição, preços ainda firmes, bezerros com pesos menores e o mercado segue então nessa toada de firmeza para todo o setor, né? Então, bezerro, boi magro, boi gordo e também vacas e novilhas. Então, seguimos aqui acompanhando como será a movimentação nessa quinta-feira. Provavelmente um cenário ainda de firmeza, né? Preços sendo praticados nos valores negociados ontem. Alguma região que ainda não teve reajustes, pode ser que hoje apresentem, né, valores alterados, né? Então, se adequem, né, a essa alta que ocorreu em outras regiões. Então, esse cenário aí deve se refletir entre hoje e amanhã também, né? Então, sexta-feira. Então, vamos acompanhando e amanhã voltamos com mais informações. Boa tarde a todos. Igualmente a toda a equipe do CP, agora direto a Bebedouro com Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, seguimos com mais um dia de mercado físico firme para a arroba do boi gordo. Os frigoríficos eles encontram certa dificuldade em negociar quando eles ofertam preços menores. E diante, né, da boa capacidade aí de negociação por parte dos pecuaristas, que continua, os negócios acabam acontecendo de forma fracionada. Isso mantém as escalas de abates curtas. Diferente do que a gente observava nos últimos dias, a gente voltaram aí a aparecer, né, oferta de compras acima da referência. Já no mercado de reposição, o cenário não é diferente do que a gente observa no mercado do boi gordo. A gente segue com baixa oferta dessas categorias, né, e firmeza em relação aos preços. Além disso, com essa firmeza para o mercado do boi gordo, isso vem trazendo interesse por parte do pecuarista que faz a engorda em buscar as categorias de reposição. Então, isso ajuda aí a melhorar a demanda por essas categorias e colabora também para a firmeza em relação aos preços. Então, quando a gente considera o preço médio para a Praça de São Paulo, preço médio de março, né, para a Praça de São Paulo, enquanto a arroba do boi gordo ela apresenta uma alta de 2%, o boi magro apresenta uma valorização de 3,1% e o bezerro alta de 2,4% em relação ao mês anterior. Então, com isso, a gente observa que o mercado de reposição ele segue mais firme que o mercado do boi gordo. E isso faz, então, com que o pecuarista que faz a engorda ele tenha perdido o poder de compra em relação ao mês anterior. Como eu disse, os dois mercados seguem firmes, mas o que a gente observa é que as categorias de reposição vêm subindo mais que a arroba do boi gordo. Então, quando a gente observa a quantidade de arrobas de boi gordo necessárias para a compra de um bezerro, essa relação teve uma alta de 0,4% em relação ao mês anterior, e para a compra de um boi magro, essa relação teve uma alta de 1,2% também na comparação mensal.
Nos próximos dias, aí no curto prazo, a gente acredita que esse cenário de preços firmes continue, tanto no mercado de reposição como para o mercado do boi gordo. A gente pode observar aí um aumento de oferta para as categorias mais jovens, mas essa oferta ela não deve vir aí em excesso. Então, a gente não deve observar uma mudança brusca em relação ao que a gente observa agora no mercado. Podem sim surgir algumas oportunidades de compra. Então, vamos ficar atento aí e acompanhando. Bom, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Quinta-feira com café pressionado na Bolsa de Londres, 3.619 dólares por tonelada. O maio segue com queda de 0,25% no mercado de Londres. Na Bolsa de Nova York, negociações em queda para o Arábica, maio, 308,85, 2,29 de queda. Julho, 302,95, 2,18 de queda. Setembro, 291,30, queda de 1,67. E o dezembro, 280,05, uma queda de 1,5%. Em Nova York, segue em queda. B3, com a referência para o dezembro, queda de 1,31% a 342 dólares, mais 15 a saca. A previsão do tempo vai desta sexta-feira, 27, até a próxima quinta-feira, 2 de abril. Dia 27, sexta-feira, chuvas concentradas na região centro-norte, em toda a faixa litorânea do sul, sudeste e até o norte do Brasil, com o tempo um pouco mais firme em algumas regiões do sudeste, estado de São Paulo, a região ao norte e também Minas Gerais com tempo mais firme, parte do estado da Bahia e o sul, do extremo do Rio Grande do Sul, com tempo mais firme também, ou seja, centro-norte segue com chuvas concentradas nesta sexta-feira, dia 27. No dia 28, sábado, a condição do clima segue bem semelhante, poucas modificações, com chuvas centralizadas na região centro-norte, dão uma trégua em parte do sudeste, também chuvas irregulares no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também estado de São Paulo, Minas Gerais, estado de Goiás, o Distrito Federal, que tudo indica, nesse dia 28, sábado, o tempo fica um pouco mais firme, mas o litoral do Nordeste e também parte do Norte do Brasil com chuvas intensas nesse sábado. No domingo, dia 29, as chuvas também na região norte do Brasil, volumosas no litoral do Nordeste e dão uma trégua na região sul. Também sudeste seguem com chuvas até mesmo registradas, esparsas no litoral do estado de São Paulo, litoral norte, litoral do Espírito Santo, também parte do litoral do Rio de Janeiro, parte do litoral da Bahia e capitais do Nordeste, parte do estado de Mato Grosso. Segue com o tempo mais firme, assim como Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás, além de região norte e parte do centro-norte, com chuvas volumosas, sem exceção. A partir do dia 30, próxima segunda-feira, a chuva ainda segue concentrada na região centro-norte, dá uma trégua com chuvas irregulares que voltam aos poucos em algumas regiões do sul, extremo sul do Rio Grande do Sul, demais regiões com tempo firme no estado, chuvas também registradas no estado de Santa Catarina, Paraná também tem uma trégua ou seco, continua o tempo seco no oeste, estado também do Mato Grosso do Sul, Paraguai, ali sem chuvas no dia 30 e chuvas irregulares na região sudeste. A partir da próxima terça-feira, portanto, dia 31, nós temos aí a região centro-norte, com chuvas, sem exceção, voltam chuvas sendo registradas na região sudeste, parte do estado de São Paulo, parte de Minas Gerais, seguem em direção ao litoral, com muita chuva e volumosa no litoral de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, também estado da Bahia e demais capitais do Nordeste com tempo chuvoso nesse período. Mais uma vez,
o Rio Grande do Sul segue com tempo firme no dia 31. A partir da quarta-feira, dia 1º de abril, está aí a condição de um tempo um pouco mais firme no sul, e sem exceção, estados ali do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte também do estado do Paraná, tem chuvas bem irregulares, isoladas, pontuais na região litorânea do Rio Grande do Sul. Demais regiões também seguem com tempo mais firme, sem exceção na região centro-oeste, norte do Brasil, tem todos os estados com chuva nesse período, uma trégua ou outra sendo registrada, mas irregularidade climática ou chuvas no centro-norte. E, finalmente, no dia 2, na próxima quinta-feira, a condição não muda muito, a região sudeste segue com chuvas irregulares, ainda pontuais no estado de São Paulo, Minas Gerais também, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Nordeste, chuvas nos estados de praticamente todos os estados do Nordeste, muita chuva registrada no Mato Piba, sul do Brasil com tempo mais firme, norte do Brasil com chuvas tradicionais e típicas para esta temporada. Portanto, abril começa com chuvas no centro-norte, irregulares na região sudeste e tempo firme na região sul. Vamos agora à região sul. Vamos a Santa Catarina, Serra Catarinense, com Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos aqui ao nosso tempo para o tempo e dinheiro. Trocadilho. E nos próximos 15 dias, a chuva aumenta bem aqui na região do Amazonas, Roraima, Amapá. Aqui vai 100, 150, 180, 220 e quase 250 milímetros. Então chove bem em toda essa região aqui, podendo ter trovadas e até coisa forte pontual. Também chove bem no Nordeste. No Nordeste também está indicando aqui 100, 150, 180 milímetros. Chove bem no Piauí, no Maranhão, no Elefantinho, na Paraíba, Pernambuco, a Sergipe, Alagoas, Sergipe e grande parte da Bahia. A melhor é principalmente ali do dia 30, 31, 1º de abril para frente, a chuva se espalha por todo o Nordeste. No Centro-Oeste também chove bem, aqui na região do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Goiás, melhor aqui no Mato Grosso do Sul, onde a chuva começa a aparecer. São Paulo, a região sul também dá uma melhorada, provavelmente ali pelo dia entre 1 e 2 ou entre o dia depois da Páscoa. Não é aquela Brastemp, mas a gente vê que já vai melhorando um pouco a chuva no centro-sul. Aqui na região do café também, entre Espírito Santo e aqui o sul da Bahia, pegando café e cacau. Na temperatura, nos próximos 10 dias, está indicando que de 26 a 4, nós teremos o quê? Temperaturas abaixo do normal em praticamente todo o país, grande parte. Isso aqui significa principalmente o quê? A parte de, vamos dizer assim, vamos diminuir aqui, significa principalmente a parte de chuva, quando fica assim abaixo. E aqui, nessa parte do sul, fica mais quente que o normal, pegando a Argentina também. Aqui nós vamos ter calor mais forte no fim de semana. Sexta e fim de semana, segunda já diminui, terça, quarta e quinta também. Não tem nenhuma onda de calor aqui para vir no sul do país. Nós vamos ter um período quente, mas não chega a ser uma onda de calor. As madrugadas até ficam mais fresquinhas, ali entre o fim de semana, segunda, terça e quarta. Nos últimos 5 dias, olha como diminui o calor aqui, no sul do Brasil. E aqui, do dia 5 ao dia 9 de abril. Então, e aqui fica normal, um pouco abaixo do normal. De maneira geral, nós teremos aí um período mais favorável à ocorrência de chuva começando a melhorar aqui no sul, à medida que a gente avança para dentro de abril, e a chuva ganha corpo também nas outras áreas lá do Brasil, ali da parte do Nordeste, melhora bem a chuva do finalzinho desse mês para frente, continua com frequência a chuva no Mato Grosso, melhora um pouco em São Paulo e Mato Grosso do Sul. E voltamos amanhã. Aqui matéria, Ronaldo Coutinho. Obrigado, Ronaldo. Até amanhã. Lembrando mais uma vez e sempre que quem fizer a assinatura do Tempo e Dinheiro por 1 ano, renovar a assinatura também por 1 ano, tem 3 cursos de graça. Você ganha permanentemente os cursos do Maurício Bellinello, curso de introdução aos mercados de commodities, do Vitor Caso, venda e compra na hora certa, e do Adolfo Saxida, economista
princípios de economia, os desafios da inteligência artificial. Como fazer, como ser beneficiado ou premiado com esses 3 cursos? Assine o Tempo e Dinheiro 19998132915. Repetindo um pouco mais devagar, manda uma mensagem no WhatsApp para a dona Leia no 19998132915. Faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos eu lembro mais uma vez e sempre, curta, comente, compartilhe, se inscreva nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Amanhã a gente volta a partir das 13 horas, horário de Brasília, com outras informações. E teremos entrevistas especiais no clube. Tem um homem que marcava e continua marcando toda a previsão do tempo. Temperatura, volumes de chuva, nos últimos 56 anos. Tem anotações, inclusive, dos últimos 91 anos. Daqui a pouquinho, essa entrevista especial com um agricultor do oeste de Santa Catarina que vai comentar conosco o que ele fez e o que ele continua fazendo no acompanhamento do clima lá em Santa Catarina. 56 anos. Ele, 91 anos de anotações que começaram com o pai desde que chegou da Alemanha ao Brasil. Entrevista especial daqui a pouquinho no Clube do T&D. Um abraço, até amanhã.